Amém. Vamos ler Êxodo capítulo 33, versículo 18. Diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Amém? Os irmãos podem assentar. Nós vamos falar hoje sobre como Moisés viu a glória de Deus. Queridos irmãos, este versículo que nós lemos, ele está dentro de um episódio muito conhecido na Bíblia, no Velho Testamento, que é o episódio do bezerro de ouro. Este episódio indignou muito ao Senhor, de modo que Deus muda o pronome possessivo, meu povo, para teu povo. Os irmãos podem perceber isto no capítulo anterior, 32, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Veja que Deus está tão indignado que ele não diz mais Israel é meu povo, ele fala é o teu povo. E ele não diz assim que eu tirei do Egito, mas que tu tiraste, Moisés, do Egito. Veja, Deus está indignado. Ele repete isso no 33, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Entendeu? Deus está realmente indignado com a sua nação. Outra coisa que aconteceu, que Deus diz a Moisés que vai riscar do livro dos vivos, não confunda com o livro da vida, Deus vai riscar do livro dos vivos aqueles que pecaram. Capítulo 32, verso 32 e 33, quando Moisés diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Veja que Moisés pediu para Deus riscar do livro dos vivos, dos viventes. E Deus está dizendo: eu vou riscar aquele que pecou contra mim, no episódio do bezerro de ouro. E diz Deus também que não mais irá junto com o seu povo para fazer herdar a terra. Veja o verso 34 do capítulo 32. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti. Está vendo? Deus não vai, ele diz que não vai mais com o seu povo. Também ele diz no capítulo 33, verso 3, sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Está vendo? Isso tudo por causa da indignação que aquele episódio causou no Senhor. Agora, estando a meditar sobre esse texto, você sabe o que eu percebi, e algo assim muito contrastante, algo que vem de encontro a tudo isso que nós estamos lendo. Nós lemos aqui que Deus ficou indignado, mas ao mesmo tempo, neste ambiente de ira de Deus, neste ambiente de punição, neste ambiente de indignação, do santo ódio de Deus sobre o pecado, nós vemos uma outra coisa. Nós vemos Moisés intercedendo pelo povo, capítulo 32, do 11 ao 14, Moisés suplica ao Senhor e diz: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Deus diz: é teu povo, e Moisés fala: não, é teu povo. Então veja, neste momento de ira de Deus existe uma intercessão de Moisés, até o verso 14, e quando chega no verso 14 diz assim: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Veja que a intercessão de Moisés leva de fato Deus a tirar a sua promessa de destruição naquele momento. Deus disse que não ia no meio do povo, né? Um aspecto da sua ira, mas por outro lado é um aspecto da sua compaixão. Por que Deus não vai no meio do seu povo? Verso 3 do capítulo 33, ele fala: sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Isto é misericórdia. Se eu for no meio de vocês, eu vou consumir vocês. E ele também diz isto no versículo 5, né? E finalmente, mesmo no meio dessa turbulência da idolatria da nação de Israel, ele se revela a Moisés de forma incomparável no Antigo Testamento. Você vê, as qualidades de Deus, elas não interferem negativamente uma na outra. Tem gente que acha que, assim, Deus para praticar ou para exercer o seu amor, a sua ira precisa estar longe, ele não pode
aqui você vê duas coisas em Deus ao mesmo tempo. Deus irado com o povo e tendo um relacionamento profundo de amor com Moisés, ao mesmo tempo. Deus está indignado com a nação e ao mesmo tempo Ele está trocando momentos e experiências amorosas, profundas e amorosas com Moisés. Não é? Então, é sobre esta revelação que Deus faz a Moisés, justamente nesse contexto de idolatria, de ódio, de ira santa de Deus sobre o seu povo, que vem uma das maiores revelações que o Antigo Testamento conheceu, que é a revelação de Deus a Moisés, muito mais do que na sarça. Os irmãos sabem que Deus já havia se revelado de uma certa forma para Moisés, uma teofania, uma aparição de Deus na sarça que queimava com fogo, mas não se apagava. E Moisés então conheceu a Deus ali. Mas agora, o conhecimento de Moisés sobre Deus, ele vai ser muito mais profundo. E é sobre isso que nós vamos falar neste sermão de hoje. Observe, os irmãos, que dentro de cada petição de Moisés ao Senhor, surgia uma nova petição. Moisés pedia uma coisa a Deus, daquele pedido vinha outro pedido, de dentro daquele pedido vinha outro. Veja a progressão dos pedidos de Moisés. De dentro do pedido para não destruir toda a nação, que está no 32, 11 a 14, que é a primeira intercessão de Moisés, surge o pedido de perdoar todos os que não haviam sido punidos pela espada de seus irmãos, conforme nós podemos ver no 32, 25 a 30. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, ou seja, havia muitas práticas libidinosas ali, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinge a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo e cada um o seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então veja que os próprios levitas cumpriram uma parte da punição de Deus sobre os idólatras. Eles mesmos foram lá e mataram aqueles que haviam praticado o pecado da idolatria, e juntamente com o pecado da idolatria, outros pecados que os irmãos sabem, como eram as festas antigas, as festas cananeias, os cultos cananeus. Eles eram corrompidos com toda sorte de orgias e de pecados que vocês puderem imaginar. Então os levitas foram lá e mataram. Então, depois que eles mataram, Moisés vai no dia seguinte, ele diz ao povo assim: vocês cometeram um grande pecado contra o Senhor, agora eu subirei ao Senhor e porventura, ou talvez, farei propiciação pelo vosso pecado. Aí no capítulo 32, verso 31 até o 34, ele intercede novamente pelo povo de Israel. Então, ele tem essa intenção de interceder, por quê? Porque, olha, Deus, nós já resolvemos isso aqui. Os filhos de Levi já mataram os idólatras. Então, perdoa o resto do povo. Agora, veja o que o Senhor diz no verso 34. Ele diz assim: vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. E o 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então morreu mais gente, né? Deus não somente destruiu através dos levitas aqueles 3.000, como também Deus mandou a morte sobre outros, e no meio do caminho, até chegar na terra prometida, ele destruiu o restante, como nós sabemos da história de Israel. Agora Deus está aqui interagindo, Moisés está pedindo ao Senhor, e depois ele pede, no capítulo 33, 15, ele fala assim: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E no verso 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste. Ou seja, agora eu vou com vocês. Está vendo? Deus está dizendo: não vou mais com vocês. E Moisés: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não vamos arredar o pé deste lugar. E Deus diz: então tá, eu vou com vocês. Veja, aí Moisés se aproveita deste pedido que ele fez a Deus. Tudo que Moisés pede, Deus diz sim, não é? Ó Senhor, não destrua teu povo,
Deus se arrependeu. Ó Senhor, perdoa o teu povo. Deus perdoou. Senhor, vamos conosco. Deus, tá bom, eu vou. E Moisés, enfim, no verso 18, ele fala: agora me mostra a tua glória. Veja, irmãos, que homem ousado. Veja que homem cheio de ousadia diante do Deus que está se revelando para ele. Então é isso que nós vamos ver. Como Moisés conheceu a glória de Deus, como ele viu esta glória. Primeiro, ele faz um pedido para ver a glória de Deus, mas Deus coloca algumas restrições. Olha, queridos, o que eu quero dizer aqui é que Moisés viveu na antiga aliança, os irmãos sabem disso. Porém, ele está extrapolando os limites da intimidade com Deus que eram restritos para a sua época. Ele está indo além. Não havia ninguém que Deus se revelasse de tal maneira. Alguém que dissesse: Deus, eu quero ver tua glória. E Deus fala: mas que menino ousado, que rapaz que está indo além do seu tempo. A minha glória, Moisés, não é para agora. A minha glória é para ser manifesta no futuro. E Deus, então, coloca algumas restrições para Moisés. Então, veja, diante da progressão das suas petições para Deus, e Deus vai dizendo sim para cada petição de Moisés. Nós nos lembramos do apóstolo Paulo, quando ele diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, ele diz que Jesus é o sim de Deus. Todas as promessas que Deus nos fez, em Cristo nós temos o sim e o amém. Ou seja, tudo que nós pedimos a Deus dentro da revelação, da aliança, Cristo é a nossa garantia, Cristo é o nosso sim, Cristo é o nosso amém. Então isso nos lembra que Moisés ia pedindo e Deus dizendo sim, Moisés pede mais e Deus diz sim, e vem uma outra petição, Deus diz sim, mas chega um ponto que Deus diz: espera aí, você está indo além da sua época. Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Homens como Isaías, o pai de Sansão, Manoá, Gideão, homens que no Antigo Testamento eles viram apenas uma pequena manifestação de Deus. Sabe o que eles disseram? Juízes 6, 22, 23, Juízes 13, 20 a 22, Isaías 3, 6, verso 3 e 5, sabe o que eles disseram? Nós vimos a Deus, vamos morrer. E Moisés não queria nem saber: eu quero ver a Deus. E Deus disse o que para ele? Não, peraí, Moisés, ninguém pode ver minha face e permanecer vivo. A restrição começa da parte de Deus, porque Moisés, ele tem uma ousadia que o levava a querer mais e mais da intimidade com Deus. Então Deus começa a fazer as restrições. Quando Moisés pede isto para Deus, olha o que ele diz no verso 19, 33, 19. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E no 20, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus agora diz: Moisés, a minha bondade eu vou passar diante de você. Senhor, eu quero ver tua glória. Espera aí, minha bondade eu passarei diante de você, meu nome eu proclamarei diante de você, misericórdia e compaixão eu exercerei sobre quem eu quiser, diz Deus. Até o apóstolo Paulo usa esse versículo lá em Romanos 9, quando ele fala: Deus tem misericórdia de quem quer e ele exerce compaixão sobre quem ele quer. É um versículo que os irmãos que creem na salvação pelo livre-arbítrio, eles não aceitam, eles querem interpretar de outra forma, mas a Bíblia está dizendo: somente sobre quem eu quiser eu vou exercer minha misericórdia. Mas a restrição é o rosto de Deus. Moisés não poderia ver, ou seja, a glória em sua plenitude. Verso 20, como diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Irmãos, a glória de Deus na sua plenitude consome o ser humano. A glória de Deus em sua totalidade, ela destrói o ser humano, porque este é pecador. Então Deus chama Moisés para quê? Para que ele fique sobre uma rocha. O versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Quando passar a minha glória, quando passar a minha glória,
eu te porei numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado. E depois que eu tirar a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então veja que Deus estabeleceu restrições. Moisés, eu vou te colocar aqui numa rocha, coloco você protegido dentro de uma fenda, cubro com a minha mão, passo a minha glória. Quando eu tirar a minha mão, minha glória já terá passado e você me verá pelas costas. Estas foram medidas restritivas e protetivas que o Senhor Deus tomou para que Moisés não morresse ao ter essa maravilhosa experiência com Deus. Eis aqui o pedido de Moisés. Eis aqui as restrições que Deus faz. Segunda coisa que nós vamos ver neste sermão: o pedido de Moisés é atendido dentro das restrições que Deus fez. Vamos para o capítulo 34 agora, versículos 5 ao 7. Ao ordenar que Moisés subisse ao monte pela segunda vez, os irmãos sabem que no episódio da idolatria ao bezerro de ouro, Moisés quebrou as duas primeiras tábuas, não é isso? De pedra que Deus havia escrito, e ele arroja sobre o chão aquelas tábuas de pedra e elas se quebram. E Moisés então exerce punição sobre o povo. A Bíblia diz que ele moeu também o bezerro de ouro, jogou o pó de ouro no rio, fez o povo beber aquela água contaminada radioativamente, e depois mandou matar a espada. Depois Deus também matou outras pessoas, enfim. Moisés quebrou os 10 mandamentos, ele quebrou a escrita. Agora ele vai pela segunda vez, no capítulo 34, Deus diz para ele: olha, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Então, isto aqui aponta para que a lei realmente ela deveria ser quebrada, ela iria ser quebrada. A lei ela jamais poderia ser cumprida por homem algum. E a segunda vez que é feita esta lei representa a nova aliança, a segunda aliança, ou a nova aliança que é feita em Cristo Jesus, que ela é gravada agora em nossos corações. Então, mesmo que Moisés tenha quebrado aquelas tábuas, aquilo representa que nós, por nossas próprias obras, jamais poderemos fazer e agradar a vontade do nosso Deus. Então, como Deus havia prometido no capítulo anterior, Deus agora vai fazer esta maravilhosa revelação para Moisés. Capítulo 34, versos 5 ao 7, diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, olha bem, Moisés já tinha feito novas tábuas de pedra e havia subido ao monte, para que Deus escrevesse novamente nelas. Agora, quando Moisés sobe ali, Deus vai cumprir a sua promessa que ele havia feito para Moisés. Ele pediu: mostra-me tua glória. Tá, eu vou te mostrar, sobe aqui. Quando Moisés sobe naquele monte, verso 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou. Isso é Deus clamando: Senhor. Ele disse lá no capítulo 33 que haveria de fazer Moisés conhecer o seu nome, né? Ele disse para Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Capítulo 33, verso 19. Agora ele está cumprindo. O Senhor desce na nuvem e proclama para Moisés o nome do Senhor. Verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor. Na sua Bíblia está todas as letras maiúsculas? Todas? Da palavra Senhor? Pois é, este é o nome de Deus, eu sou. Este é o Yahvé. Este é o nome de Deus, eu sou o que sou. E ele está dizendo: eu estou te proclamando o meu nome. Agora Deus havia dito para ele que havia de mostrar para ele a misericórdia. E agora Deus diz assim: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos,
e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Deus cumpriu a sua promessa para Moisés. Eu vou te revelar, mas fica dentro da fenda da rocha. E eu vou te proclamar o meu nome e vou anunciar a minha bondade para você. E aqui estão todas as características. Primeiro, Deus proclama seu nome, Senhor. Com este nome, Deus já havia se revelado a Moisés quando o chamou para a tarefa de libertar o seu povo do Egito. Êxodo 3,14, como os irmãos já conhecem a passagem. Eu sou é um nome que revela a autoexistência de Deus, bem como o nome pelo qual ele se revelou somente aos que ele fez uma aliança. Veja bem, eu sou é o nome da autoexistência de Deus, porque o verbo ser, na nossa língua portuguesa, é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo que exige um objeto direto para lhe completar. O que isto quer dizer? Quando alguém chega perto de você e diz assim, eu sou, você logo pergunta para esta pessoa, você é o quê? E a pessoa tem que colocar algum adjetivo, ela tem que colocar alguma coisa, um objeto direto para completar esta frase. Porque quando o homem diz eu sou, está faltando alguma coisa. Mas Deus transforma o verbo ser de transitivo direto para um verbo intransitivo, ou seja, aquele que não precisa de complemento. Deus é, ponto final. E não se pergunta o que Deus é, não se pergunta, porque quando ele diz eu sou, ele está dizendo a essência da existência é minha. Eu existo por mim mesmo. Quando Deus diz eu sou, ele está dizendo a existência me pertence. Somente Deus é, ninguém mais é. Todos nós derivamos, todos nós viemos dele, mas ele não veio de ninguém. Deus tem sua própria fonte de vida em si mesmo. Por isso diz eu sou, e acabou. Ninguém pergunta o que você é. E outra, este nome é o nome pelo qual ele se revelou aos que ele fez uma aliança. Todas as vezes que a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, aparecem no Antigo Testamento, significa que no hebraico original está o tetragrama, está a palavra Yahvé. É Deus dizendo que Ele é o Deus da aliança. Com este nome, eu sou, Ele fez uma aliança com o povo de Israel e se revelou a Ele. Lembra aquele versículo, o verso do Salmo 33:12, que diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor? A gente entende o versículo contrário. Pelo menos eu entendia este versículo ao contrário. Eu pensava que era assim, bem-aventurada ou bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu pensava assim, que o Senhor desta nação é Deus. Era isso que eu pensava. Em vez de ter uma senhora, igual ao nosso Brasil, eu pensava assim, né? O Brasil tem a senhora Aparecida, que é a guardiã, que é a padroeira do nosso país, da nossa nação. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor da nação tem que ser Deus. Não é isto. É o contrário. A Bíblia está dizendo que bendita é a nação, que Deus, o Deus desta nação é Yahvé. É o Senhor. É o Deus da aliança. Não é bendita a nação que o Senhor dela é Deus. Não, porque Deus é um nome generalizado. As nações inventaram deuses. E elas dizem, não, esse é meu Deus. Mas o salmista está dizendo, bendita a nação cujo Deus dela é o Senhor, é Yahvé, é o Deus da aliança. Este que se revelou desta forma para o seu povo, assim como também depois ele vem se revelar em Cristo para nós. Então todas as demais nações que não conheceram Deus pelo nome, elaboraram ídolos e se perderam em politeísmo e sincretismo. Agora depois, como Deus havia prometido, começa a mostrar a Moisés sua bondade. Vamos lá, aqui eu quero detalhar para os irmãos. O atributo da bondade de Deus é mostrado em sua proclamação, versos 6 e 7, a parte A.
Vejamos alguns atributos derivados da bondade do Senhor. Deus não havia dito para Moisés que ia revelar bondade? Agora preste atenção como Deus revela a sua bondade para Moisés. Quando Deus passa por ele, a primeira coisa que Deus grita para Moisés é Yavé. E depois Deus grita para Moisés dizendo Yavé, Elohim, Rahum. No hebraico, Rahum significa misericordioso, que é a primeira coisa que está no verso 6. E passando o Senhor, que é Yavé, por diante dele clamou Senhor, que é Yavé. E repete, Senhor Deus compassivo, na nossa versão. No hebraico é Yavé, Elohim, Rahum, que quer dizer o Senhor Deus misericordioso, compassivo. Esta é uma qualidade da bondade de Deus, a misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia é quando Deus deixa de dar aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos? É o inferno. E Deus, não vou dar o inferno. Isso é misericórdia. Segunda característica, está no versículo mesmo que diz clemente, na nossa Bíblia, na minha versão que está aqui, mas no hebraico é Hanum. Esta palavra, Hanum, significa gracioso. Qual que é a diferença de misericordioso para gracioso? Misericordioso é quando Deus deixa de dar o que nós merecemos, que é o inferno. E gracioso é quando Ele nos dá aquilo que não merecíamos, que é o céu. Veja como Deus está mostrando sua bondade para Moisés. Eu sou o Senhor, eu sou. E Moisés já está assustado. E Deus diz assim, Rahum, eu sou Deus que deixo de dar aquilo que vocês merecem. E Moisés vai se humilhando. E Deus diz, Hanum, que é, eu sou gracioso, eu dou o que vocês não merecem, que é o céu, que é a salvação. E Moisés vai caindo. E depois Deus diz, no hebraico, Erek Apaim, que significa, sou lento em respirar minha ira. Eu sou lento. Na nossa Bíblia apareceu a palavra longânimo. De fato, é longo ânimo, longa respiração. Deus, no hebraico, está dizendo, lento em respirar, ou seja, minha paciência. Eu não executo logo o meu juízo. Esta é uma qualidade da bondade de Deus. Nós estamos vendo aí, primeira qualidade da bondade, misericórdia. Segundo, graça. Terceiro, longanimidade ou paciência. Deus respira fundo, lembra? Sabe quando você está meio nervoso e você fala, não, vou respirar fundo, então você dá aquela longa respiração, ou longo ânimo, por isso que fala longânimo, que é paciência. No hebraico, Erek Apaim. E Deus está realmente respirando longamente. 2 Pedro 3,9 diz que Deus, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Esta é uma qualidade da bondade que Deus disse que ia mostrar para Moisés. Farei passar diante de ti a minha bondade. E depois, em quarto lugar, a palavra Rav Chesed, que quer dizer abundante em bondade. Na nossa Bíblia, na nossa tradução, ou na minha, fala grande em misericórdia. Mas no hebraico está falando, eu sou excessivamente benigno. Eu sou grandemente bom. Deus está dizendo que sua bondade se estende a uma imensurabilidade. Veja, isto é a qualidade da bondade de Deus. Esta bondade de Deus é benigna. E ela é benigna não, Deus é amável, não. Ele é extremamente amável, extremamente benigno. E mais outra característica que ele coloca, no hebraico, emet, que é fidelidade. Na sua Bíblia deve estar assim também, fidelidade ou verdade, veracidade, confiabilidade. Deus está dizendo, esta é uma qualidade da minha bondade, ela é verdadeira, ela é confiável. Você pode confiar na minha bondade. E depois Deus diz, ainda, nós estamos no verso 6, agora terminou o verso 6, e no verso 7 Deus diz, Notser Chesed, que significa, eu guardo a minha bondade. No verso 7 fala, guarda a misericórdia.
não é? Mas ele repete a mesma palavra que ele havia dito antes, que ele é grande em benignidade, que ele é grande, ele tem uma benignidade excessiva, e agora ele está dizendo que ele guarda. A palavra notser no hebraico é guardar, preservar, ou seja, por causa dela, da sua bondade, da sua benignidade, Deus poupa muitas e muitas vezes. Esta é uma característica da bondade de Deus, que ele havia prometido para Moisés. E depois ele diz, Nosé avon, perdoa iniquidade, vá pechar, verratá. Ele está dizendo, perdoo a iniquidade, perdoo a transgressão e perdoo o pecado. Deus coloca 3 substantivos para falar do pecado: iniquidade, transgressão e pecado. E ele diz que perdoa, no verso 7. Esta palavra no hebraico, perdoar, significa levantar, erguer, carregar, suportar. Iniquidade, que é a primeira que ele fala, é o crime, é a injustiça praticada. Transgressão é a rebelião, é aquele ato contínuo de se levantar conscientemente contra Deus. E pecado é errar o alvo, é quando você não alcança, não faz o que Deus mandou você fazer. Não tem gente que diz assim, ele fala assim, não, mas eu não estou indo na igreja, mas não estou fazendo nada de errado. Ele quer dizer, não estou transgredindo, mas ele está pecando, porque ele também não está acertando o alvo. Ele também não está fazendo o que Deus mandou, isto é pecar. Pecado quer dizer errar o alvo, não fazer o que devia, e transgredir é se rebelar, e a iniquidade é o crime em si. Veja que Deus diz que ele levanta tudo isso, ele carrega, ele suporta, tudo isso daí, ele ergue. Agora, para que ninguém pense que a bondade de Deus é uma bondade corrompida, como o mundo pensa hoje, né? Não, Deus é bom e não vai castigar ninguém. Olha o que ele diz para Moisés no final do verso 7. Ele diz, não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isto é para mostrar, Moisés, minha bondade também considera culpado. A minha bondade também visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Por que Deus está dizendo isto? Porque como Deus pode ser bom se Ele deixa o mal prevalecer? Como Ele pode ser bom? As pessoas querem isto, não é verdade? Elas querem o seguinte, um Deus que é tão bom que deixe ela em seus pecados. Mas diga para esta pessoa que fala isto com você, se um juiz deixasse um estuprador assassino à solta, sem julgar, e ao julgar fazer injustiça deixando ele solto, o que você diria? E a pessoa vai se revoltar, não, essa pessoa tem que estar presa. E você diz assim também Deus, se um juiz que é humano, que ele é falho, você está exigindo isto dele, agora imagina Deus, se Deus é tão bom, Ele não pode deixar de punir o pecado. Ele não pode deixar, considerar quem é culpado como inocente. Deus não vai fazer isso. A reação de Moisés qual que é? Versículo 8. Imediatamente ele se curva para a terra e adora ao Senhor. Deixe-me dizer uma coisa aqui para os irmãos. Quando você for adorar a Deus no momento de oração, não tenta pensar numa imagem. As pessoas ficam assim, como será Deus? Eu, quando era criança, já pensava em Deus, um velho branco, de barba branca, de cabelos brancos, de roupas brancas, assentado num trono branco, sobre nuvens brancas. E eu pensava, quer dizer, não via nada, né? Só o branco ali na minha frente. Mas, na realidade, não podemos pensar em uma imagem sobre Deus. Alguém me disse assim, pastor, mas como podemos adorar a Deus sem pensar em nada, em uma imagem, um rosto, alguma coisa? Eu disse, não, olha aqui, Moisés nos ensinando como é que adora a Deus, ou melhor, Deus nos ensinando como é que o adora.
Quando nós adoramos a Deus, nós pensamos em suas qualidades, nós pensamos em seus atributos, nós pensamos em sua santidade, sua bondade, sua misericórdia, seu amor, o seu perdão, nós pensamos na justiça de Deus e adoramos a Ele nestas coisas. É assim que Deus é adorado sem ser idolatrado, porque quando pensamos numa imagem, estamos idolatrando. Mas Deus, ao ser adorado verdadeiramente, é por causa das suas qualidades. Agora veja, depois que Moisés adora o Senhor, o que ele faz? Ele então, no verso 9, ele faz o seu pedido baseado nas revelações que Deus lhe fez ali. Ele disse assim no versículo 9, e disse, olha, Moisés adorou a Deus no verso 8, e no 9 ele disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos. Ele está recorrendo ao Rem, ou Hanum. O Senhor disse que é Hanum, misericordioso, gracioso. O Senhor disse que nos dá aquilo que nós não merecíamos, então eu recorro à tua graça. Se nós achamos graça aos teus olhos, diz Moisés no versículo 9, segue em nosso meio conosco. Ele diz, por quê, Senhor? Pelo povo? Ele não pelo povo, porque o povo é de dura cerviz. Está aí no versículo 9. Ele diz então, o que o povo merece é outra coisa, o povo é de dura cerviz, mas como o Senhor é misericordioso, não nos dará o que merecemos, ao invés disso, como o Senhor é gracioso, nos dará aquilo que nós não merecíamos. Então Moisés suplica a Deus que perdoe o pecado e a iniquidade do povo. Ele se baseia na revelação que Deus fez, Nosé Avon Vapechá Vechatá. O Deus que perdoa, que levanta, que ergue a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas preste atenção novamente no verso 9. Preste atenção no verso 9. Você lê Moisés falando sobre transgressão? Senhor, se agora achei graça, ele roga a graça de Deus, aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Ele reconhece o pecado do povo, mas ele diz, perdoa, porque Deus havia dito para ele que perdoava, a nossa iniquidade e o nosso pecado. Ele não fala da transgressão, Moisés não fala da transgressão aqui, e Deus havia dito que perdoava iniquidade, transgressão e pecado. Moisés pula a transgressão. Por quê? Porque Moisés está tentando transmitir para Deus em sua oração que o povo ainda não havia insistido no pecado da rebelião, porque transgressão é uma rebelião, é uma insistência, é algo consciente contra Deus, apesar de Deus ter falado, ensinado e tudo mais, e o povo mantém, continua e é rebelde e põe a dura serviço contra Deus. Moisés não considera que o povo tinha feito isso ainda, eles tinham acabado de estar ali no deserto, eles não estavam insistindo em seus pecados. Por isso Moisés fala da iniquidade e ele fala do pecado. Transgressão é rebelião, mas o povo ainda não se levantou de tal forma contra Deus. Este pecado foi inicial. Agora, se você for em Números, capítulo 14 e o versículo 18, nós vamos ver, depois dos espias terem observado a terra e voltado trazendo o relatório, então o que acontece? Todo o povo se torna rebelde contra Deus, porque não acredita que pode possuir a terra. Eles acreditaram nos 10 espias e não em Josué e Calebe. Agora, veja, Números 14, versículo 18. Olha só, Moisés mais uma vez intercedendo por Israel, mas olha o que ele diz. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia. Ele repete as palavras que Deus havia se revelado a ele, lá nas segundas tábuas, e ele diz que perdoa a iniquidade e a transgressão. Aqui ele cita a transgressão, porque Moisés reconhece que o povo realmente agora já está avançando contra Deus deliberadamente. Olha o verso 22 deste capítulo. Deus diz para Moisés assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. 10 vezes, irmãos. Isto é o quê? Insistência, transgressão,
Por isso, no verso 18, quando Moisés intercede a Deus pelo povo, ele cita a transgressão. Mas voltando em Êxodo, você não vê Moisés falando sobre a transgressão. Você vê ele rogando a Deus sobre o povo por causa da iniquidade e do pecado. Assim, Moisés encerra a sua petição, rogando que Deus tome aquele povo por sua herança. Final do verso 9 ele diz, voltando em Êxodo 34, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Aleluia. Mediante a súplica de Moisés, Deus refaz aliança com o povo, porque a resposta de Deus está lá no versículo 10. Então diz, eis que faço uma aliança. Esta é a resposta de Deus para Moisés quando ele intercede pelo povo. Eu faço uma aliança. Pulemos para o capítulo 34, verso 29 de Êxodo. Vai lá, Êxodo 34, 29. Depois de tudo isso que eu falei aqui, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Vocês viram aqui, irmãos? No meio de um ambiente tenso, no meio de um ambiente pecaminoso, no meio de um ambiente onde a ira de Deus estava por um fio para se manifestar sobre um povo idólatra, Moisés consegue ter uma das maiores experiências do Antigo Testamento. Com o quê? Com a ira de Deus? Não, com a bondade de Deus. Que maravilha, que Deus é este. Agora, eu quero finalizar este sermão dizendo para os irmãos sobre o brilho da sobreexcelente glória da nova aliança. Sem dúvida alguma, meus irmãos, várias coisas que ocorreram com Moisés naquele dia foram apontamentos para a glória sobreexcelente que havia de vir. A glória da nova aliança, guarde isto, ela é duradoura. Ela não foi passageira como foi o brilho na face de Moisés. Apóstolo Paulo diz que em 2 Coríntios 3,13, que o brilho no rosto de Moisés era um brilho desvanecente. Mais tarde, Jesus se transfiguraria diante dos seus discípulos, mas quem apareceria ali para falar com Jesus? Lucas 9, 29 até o 31. Quem é que aparecia ali? Junto com os discípulos no Monte da Transfiguração. Veja só, 9, 29 de Lucas. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Agora sim Moisés contempla a face de Deus, mesmo ele não tendo ressuscitado, como alguns hoje ainda querem afirmar que Moisés ressuscitou. Não, Elias não morreu, ele esteve ali em glória, já glorificado, mas Moisés esteve em alma, a sua alma glorificada, não o seu corpo, porque ele ainda vai ressuscitar. E ele esteve ali representando a lei, e Elias representando os profetas. Estiveram diante de Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus se transfigura em glória e poder, seu rosto brilha como o sol, e suas vestes são brancas mais do que qualquer lavandeiro na terra pudesse branquear. E agora Moisés olha para a face de Cristo e contempla a glória de Deus, que Deus havia restringido lá antigamente, porque agora Moisés está diante daquele profeta, que é o verdadeiro profeta, que próprio Moisés profetizou em Deuteronômio 18:15, ele diz que Deus levantaria um profeta semelhante a mim. Agora Moisés está diante dele, olha para a sua face resplandecente, vê a glória de Deus em Cristo Jesus, e então cumpre-se
as tábuas da lei sendo jogadas por terra. Como Moisés jogou as tábuas da lei por terra aquele dia, diante do monte da transfiguração, ele também joga a lei diante dos pés de Cristo Jesus, porque agora não é mais a lei, e sim o evangelho do nosso Senhor, que vai salvar e perdoar. Moisés, você pediu um dia para ver a glória de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, João 18. O Deus unigênito é quem o revelou. Lembra, Moisés, que você foi escondido numa rocha? Sim, somente aqueles que foram protegidos em mim, eu sou a rocha, ficaram livres dos efeitos da santidade e da glória de Deus. Aquela rocha era eu, 1 Coríntios 10, 4, aquela fenda na rocha, aquela abertura na rocha, Moisés, apontava para as minhas feridas na cruz. Por minhas feridas vocês foram sarados, Isaías 53, 5, se eu não tivesse sido ferido, vocês seriam feridos, e não poderiam suportar o peso da glória de Deus, porque a santidade dele consumiria todos vocês. Cristo a rocha, a fenda, suas feridas. Moisés escondido na fenda da rocha, é o crente escondido nas feridas de Cristo, para que Deus não venha passar sobre nós. Quando o Pai executou misericórdia, deixando de dar a vocês o que vocês mereciam, Ele acabou me dando na cruz aquilo que eu não merecia. Quando vocês recebem pela graça aquilo que não merecem, é porque eu recebi na cruz aquilo que vocês merecem. Meu Pai foi lento em respirar na sua tolerância para que vocês fossem justificados, me tornando em propiciação, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, porque tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em mim. Romanos 3, 25 e 26. Moisés, meu Pai fez isso para com vocês, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para convosco em mim. Efésios 2, 7. Moisés, meu Pai perdoou, Ele levantou os pecados, as transgressões, a iniquidade de vocês e os colocou sobre mim na cruz do Calvário. Por isso vocês podem desfrutar do perdão duradouro, eterno, sem culpa. Ao culpado, Ele tornou inocente, porque o inocente se fez culpado, assumindo a dívida e rasgando na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5, 21 e Colossenses 2, 14. Meu Pai não vai mais, Moisés, visitar a iniquidade dos pais nos filhos, porque o Pai visitou as iniquidades de todos os seus filhos sobre o seu próprio filho. Já não resta iniquidade para que Ele venha visitar. E finalmente, Moisés, sua oração foi ouvida. Você pediu para Deus tomar o teu povo por herança, e Deus realmente constituiu um povo para a sua herança. Efésios 1, 11, 18, Colossenses 1, 12, Hebreus 9, 15, 1 Pedro 1, 4. Não Israel, mas a igreja, um povo especial, zeloso de boas obras, Tito 2,14. Este povo, Moisés, não põe um véu sobre a face, como você colocou, quando teve a minha glória transitória, passageira, quando desceu daquele monte, mas este povo, Moisés, ele é transformado de glória em glória, pelo Espírito que neles habita, para que sejam semelhantes a mim, como você está vendo hoje aqui, no monte da transfiguração, 2 Coríntios 3,18. Moisés, sua oração foi ouvida, mas como você jogou as primeiras tábuas da lei quando viu o povo no pecado, jogue-as aqui agora diante daquele que carregou os pecados. Elas findaram seu propósito. A partir de agora, Moisés, uma nova aliança foi feita, não com pessoas transgressoras, mas com o perfeito Filho de Deus, não com sangue de animais, Hebreus 9:12, mas com o meu próprio sangue, Moisés. Aquela Páscoa que você instituiu foi marcada com sangue nas portas, mas a minha Páscoa foi selada com o meu sangue sobre os corações dos filhos de Deus. Esta é a nova aliança que nunca se acabará. E depois,
Os discípulos olharam e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Promessa cumprida. Moisés viu a glória de Deus. Não no Monte Sinai, no Monte Tabor. Moisés viu a glória de Deus. A lei já não tinha mais serventia, porque aquele para quem ela apontava havia chegado. O Pai encobriu os discípulos com a nuvem, e a voz do Pai disse para eles: este é meu filho amado, escutem a ele. E quando eles levantam o rosto, só contemplam a Jesus. Não veem mais Moisés, não veem mais Elias, porque a glória da lei já passou, a glória dos profetas acabou. Agora, a nova glória, a sobreexcelente glória, é o Evangelho e o Espírito de Deus em cada um daqueles que creem no Filho de Deus. Este é o brilho que jamais se apagará. Este é o brilho que de glória em glória nos transforma para sermos a imagem do Filho de Deus. E que na eternidade será a glória eterna, que brilhará no rosto de Cristo, na face de Cristo, que é a imagem de Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar.